Eu sou o Padre Del Valle. E isto é a realidade do México. Hoje peço que feche a porta, que baixe as cortinas, que desligue o telefone. Porque a história que vai ouvir não é para distraídos, não é para curiosos, não é para aqueles que acreditam que o mal sempre vem de fora. Hoje, vou levá-lo a uma casa que não aparece nos mapas. Uma casa com tetos baixos e janelas pequenas. Uma casa onde os gritos nunca saem, onde o silêncio é lei, onde o medo é costume, onde o amor é prisão. Se decidir ficar, aviso-te. Esta história não é ficção. Não é um conto de fadas. Não é uma lenda urbana. É a realidade crua, a realidade que dói, a realidade que envergonha. A realidade que o fará questionar tudo o que pensa saber sobre família, lealdade, amor e justiça. Inscreva-se. Porque o canal se alimenta da sua coragem, da sua capacidade de olhar para onde ninguém quer olhar, da sua coragem para ouvir o que ninguém quer ouvir. Prepare-se. As palavras que se seguem são dolorosas. Elas sangram, elas ferem. E às vezes elas curam. Mas sempre, sempre farão você se sentir vivo. Esta casa existe, embora ninguém acredite. Ela está escondida entre ruas empoeiradas, entre vizinhos indiferentes, entre o esquecimento e o desespero. Por fora, parece normal. A pintura está descascada, o jardim descuidado, as cortinas fechadas. Mas por trás dessas paredes, o tempo parou. A vida tornou-se um pesadelo lento, um pesadelo herdado, um pesadelo partilhado. Os vizinhos cochicham, dizem que lá vivem pessoas estranhas, que as crianças não brincam na rua, que ninguém ri, que ninguém chora. Mas ninguém chama a polícia, ninguém pergunta, ninguém intervém. O silêncio é seu aliado. O medo, seu cúmplice. A indiferença, seu escudo. Nessa casa mora uma avó. Não é uma velha malvada de conto de fadas. Não é uma bruxa de lenda. É uma mulher pequena, de cabelos brancos, mãos nodosas, voz suave. Sempre usa um avental limpo. Sempre sorri. Sempre está atenta. Para o mundo, é uma velha respeitável. Uma avó carinhosa. Uma matriarca exemplar. Mas por trás desse sorriso, há uma obsessão. Uma obsessão pela pureza, pelo sangue, pela família. Para ela, a casa é um santuário. A família, uma religião. O amor, uma sentença. Dentro dessas paredes, as regras são claras. Não se fala com estranhos. Não se olha para o mundo exterior. Não se questiona a família. A obediência é uma virtude. O silêncio, uma obrigação. A dor, parte do amor. Tudo começa numa noite de abril. Não é uma noite especial. Não há lua cheia. Não há trovões. Apenas chove. As gotas batem no telhado de zinco. O som é monótono, calmante, enganador. A avó reúne a sua família, os filhos, os netos, todos na sala. A mesa está posta. Há comida, há risos. A avó fala. A sua voz é suave, persuasiva. Diz que a família é o mais importante, que o sangue é sagrado, que o mundo lá fora é perigoso, cheio de estranhos, cheio de pessoas más, cheio de ameaças. A avó olha para cada um, procura cumplicidade, procura obediência, procura submissão. Ninguém protesta, ninguém duvida. Todos concordam. A avó sorri. Está satisfeita. Semeou o medo, colheu a lealdade, construiu o seu mundo. Naquela noite, as crianças sentem frio. Não sabem por quê. Não compreendem. Apenas sentem que algo mudou, que algo se partiu, que algo apodreceu dentro da casa. O silêncio é mais denso. O ar está mais pesado. O medo é mais real. De madrugada, Carolina, a mais nova, acorda. Ela tem 9 anos. As suas mãos tremem. O seu coração bate forte. Ela não entende por que o seu irmão mais velho a olha de forma diferente. Ela não diz nada,
Não consegue. Um segredo acaba de nascer. Um segredo que se esconde nos olhares, nos gestos, no toque dos pés debaixo da mesa. Um segredo que crescerá. Alimentar-se-á do silêncio. Tornar-se-á lei. Em casa, a avó vigia. Sorri. Está tranquila. Sabe que o seu mundo está a salvo. Sabe que a família é invencível. Sabe que o horror faz parte da vida. Por agora, só há chuva. Chuva e medo. E uma avó que cuida de todos. Da penumbra, do silêncio, do amor perverso. Os anos passam lentamente naquela casa. São anos silenciosos, feitos de rotina, de olhares, de segredos que ninguém menciona. Carlos, o neto mais velho, faz 13 anos. Já não é uma criança. Mas também não é um homem. Vive num limbo, um espaço cinzento entre a obediência e uma rebeldia que não se atreve a nascer. Ele conhece as regras. Respira-as desde que nasceu. A família é tudo. O mundo exterior é veneno. O sangue é sagrado. Carlos concorda. Carlos obedece. Carlos cala-se. Mas nos seus olhos, às vezes, brilha uma centelha. Uma pergunta, um desejo. A avó vê isso e vigia. Então, um dia de março ela chega. Chama-se Victória. Chega à aldeia com a sua família, vinda da cidade. Victória é diferente. Tem o cabelo curto, usa calças de ganga rasgadas. Ouve música em auscultadores que nunca tira. Na escola, as outras crianças olham para ela com desconfiança. É a estranha, a forasteira, a esquisita. Carlos observa-a à distância. Sente uma mistura de medo e fascínio. A avó ensinou-lhe a desconfiar dos forasteiros, a vê-los como uma ameaça. Mas em Vitória, Carlos vê algo mais. Vê liberdade. Vê um mundo que não conhece. Um mundo que lhe é proibido. Uma tarde, no pátio da escola, Vitória deixa cair os livros. As folhas de um caderno espalham-se pelo chão empoeirado. Ninguém se move para ajudá-la. As outras crianças apenas olham e riem baixinho. Carlos hesita. Sente o olhar dos primos sobre ele. Sente o peso das regras da avó. Não te mistures. Não falas com estranhos. Mas os seus pés movem-se sozinhos. Ele agacha-se. Apanha uma folha, depois outra. Os seus dedos roçam os de Victória ao entregar-lhe um desenho. Um segundo, nada mais. Mas para Carlos, esse segundo é uma descarga elétrica. Um fogo que percorre o seu corpo. Victória sorri para ele. Um sorriso genuíno, sem malícia. Obrigada, diz ela. A sua voz é diferente das vozes da sua casa. É clara. É livre. Carlos apenas acena com a cabeça. Ele levanta-se e sai a correr, sem olhar para trás. O coração bate forte no peito. Ele sente uma felicidade que lhe dá medo. Uma felicidade perigosa. Proibida. Naquela noite, durante o jantar, Carlos não consegue comer. A lembrança do toque dos dedos de Victória é um calor na sua pele. O som da voz dela ressoa na sua cabeça. A avó observa-o. Os seus olhos escuros são como dois poços sem fundo. Ela não pergunta nada. Não diz uma palavra. Mas Carlos sente o seu olhar perscrutador. Sente a advertência silenciosa. A tensão à mesa é palpável. Os seus tios e primos também o observam. Julgam Number. Carlos baixa a cabeça e concentra-se no seu prato. O silêncio da casa torna-se ensurdecedor. Mais tarde, na cama, ele não consegue dormir. Ele fica a revirar-se na cama. A felicidade que sentiu no pátio da escola agora transformou-se em culpa, em terror. Ele quebrou as regras. Ele tocou o mundo exterior. E gostou. Isso é o pior de tudo. No dia seguinte, Carlos evita a Vitória. Se a vê num corredor, muda de direção. Se ela tenta aproximar-se, ele finge não a ver. Victória, confusa, procura-o com o olhar. Carlos sente o coração apertar-se de tristeza. Quer falar com ela.
Quer voltar a sentir aquela centelha de vida. Mas o medo é mais forte. A imagem dos olhos da avó é uma barreira intransponível. Sente-se um covarde, um traidor. Victoria finalmente se cansa. Ela para de procurá-lo. O seu sorriso se apaga quando ele está por perto. Carlos vê como a alegria dela se transforma em decepção. E cada olhar triste de Victoria é uma facada na sua consciência. Uma noite, a avó o chama ao seu quarto. O quarto cheira a lavanda e a confinamento. A avó está sentada na sua cadeira de balanço, tricotando. O movimento das agulhas é o único som. "Senta-te, meu menino", diz ela com sua voz suave. Carlos obedece. Senta-se na beira da cama, com as mãos sobre os joelhos. Não ousa olhar para ela. A avó para de tricotar. Acaricia-lhe o cabelo. A sua mão é ossuda e fria. "És um bom rapaz, Carlos", sussurra. "És do meu sangue, o meu orgulho." Faz uma pausa. O silêncio é pesado. "Vi que tens problemas na escola." Carlos fica tenso. "Não é nada, avó." "Sim, é algo", insiste ela, a sua voz perdendo um pouco da sua doçura. "Aquela menina nova, a da cidade, não é boa para ti." Carlos não responde. "Eles são diferentes, meu menino. O sangue deles é sujo. Vem para manchar o que é nosso. Para destruir o que construímos." A avó segura-lhe o queixo e obriga-o a olhar para ela. "A tua família ama-te. Nós protegemos-te. Aqui estás seguro. Lá fora, só há dor e traição. Entendes?" Carlos acena com a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas que não se atreve a derramar. "Sim, avó. Promete-me que te manterás longe dela. Promete-me que serás leal ao teu sangue." "Prometo", diz Carlos, com a voz quebrada. O abraço da avó é apertado, sufocante. É o abraço de uma cobra que protege a sua cria. Carlos sente o frio das paredes, o sabor metálico do medo na boca. Ele sabe que fez uma promessa que o acorrenta para sempre. Naquela noite, a culpa desaparece. Só resta o terror. É um vazio imenso. As semanas passam. Carlos é um autômato. Ele vai à escola, volta para casa, come, dorme, não fala, não sente. Ele enterrou vivo a criança que sorria no pátio. Mas um dia, o professor de arte anuncia um trabalho em duplas, e o destino, ou a crueldade, coloca-o com a Victoria. O pânico toma conta de Carlos. Ele tenta pedir uma mudança. O professor recusa. Victoria aproxima-se da sua mesa. Não sorri. O seu olhar é cauteloso. "Suponho que somos uma equipa", diz ela. Carlos apenas acena com a cabeça. Durante dias, trabalham em silêncio, desenham, pintam. A tensão é insuportável. Mas aos poucos, a arte os conecta. Conversam sobre cores, sobre formas. E um dia, Victoria pergunta sobre a casa dele. "Por que nunca convidas ninguém?" Carlos fica paralisado. "Não posso." É tudo o que ele diz. "A tua família é muito rígida." Carlos não sabe o que responder. Mas Victoria não pressiona. Em vez disso, começa a falar sobre a sua vida na cidade. Sobre os cinemas, sobre os parques, sobre a música. Carlos ouve, fascinado. É como ouvir um conto de um mundo mágico. Por um momento, esquece a avó. Esquece as regras. Esquece o medo. E sorri. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Victoria retribui o sorriso. E naquele instante, a barreira de gelo que Carlos tinha construído derrete. Naquela tarde, ele volta para casa flutuando. A felicidade é tão intensa que lhe dói. Ele tenta escondê-la, tenta colocar a sua cara de sempre, mas o brilho nos seus olhos o denuncia. A avó percebe isso no momento em que ele atravessa a porta. Ela não diz nada, espera. Naquela noite, enquanto Carlos dorme, ela entra no quarto dele, revisa a mochila
Encontra o caderno de arte. Abre-o. Passa as páginas cheias de esboços. E então vê um retrato de Victoria. Um desenho feito com um detalhe e uma ternura que não deixam margem para dúvidas. A avó não grita. Não rasga o desenho. Simplesmente fecha o caderno. Deixa-o no lugar. E sai do quarto, com uma calma assustadora. No dia seguinte, chama Carlos depois da escola. Espera por ele na sala, com o caderno de arte sobre a mesa. Carlos vê e seu sangue gela. Senta-te, ordena a avó. Sua voz é um sussurro mortal. Carlos obedece, tremendo. Desapontaste-me, diz ela, abrindo o caderno na página do retrato. Eu avisei-te. Pedi-te para seres leal. Avó, eu... gagueja Carlos. Silêncio. Interrompe-o ela. Pega no caderno. Com uma calma assustadora, arranca a folha do desenho. Depois, rasga-a em pedaços. Lentamente, um por um. Os pedaços de papel caem no chão como cinzas. É isso que acontece com o mundo lá fora, diz ela, olhando para os pedaços. Ele se desfaz. Desaparece. Não é real. Ela levanta os olhos e os fixa nos de Carlos. A única coisa real é isto. Esta casa, a tua família, o teu sangue. E nunca mais nos trairás. Entendido? Carlos, paralisado pelo terror, só consegue acenar com a cabeça. Agora limpa isto, ordena a avó, apontando para os pedaços de papel. E vai-se embora. Carlos fica sozinho, ajoelhado no chão frio, a recolher os restos da sua única alegria. As lágrimas caem sobre os pedaços de papel, borrando a tinta. O sonho de liberdade morreu. A porta da gaiola fechou-se novamente. E desta vez, com um cadeado mais forte. Um mês depois, Victoria deixa a aldeia. A sua família muda-se novamente. Carlos vê a partir da janela do seu quarto. Vê o carro afastar-se pela rua empoeirada. Não sente nada. Está vazio. O menino que sonhava com outros mundos foi assassinado. Em seu lugar, resta um soldado. Leal, obediente, silencioso. A avó venceu. O seu mundo está seguro novamente. E o ciclo pode continuar. Quando Ernesto completa 11 anos, a casa se veste de silêncio. Não há aniversário, não há presentes, não há risos. Apenas um ar denso, carregado de medo e certezas. Naquela manhã, Ernesto acorda com um nó na garganta. O coração bate acelerado. Não entende por quê, mas intui que hoje algo vai mudar. Pela janela, entra a luz fria do amanhecer. O sol mal ilumina as paredes desbotadas. As rachaduras no teto parecem olhos que o observam. Ernesto olha para suas mãos, pequenas e suadas. Esse é o último dia da sua infância. E hoje, ninguém lhe explicou nada. Enquanto isso, na cozinha, a avó conversa com Lucia, sua filha mais nova. Lucia tem 20 anos. O seu rosto é jovem, mas os seus olhos estão ausentes, perdidos em algum lugar distante dentro dela. Está pronta? Pergunta a avó, com uma voz neutra, como quem fala sobre o tempo. Lucia acena com a cabeça. Não protesta. Não fala. Apenas obedece. Os anos transformaram-na numa sombra. Uma criatura do silêncio. Uma vítima. E agora, quase uma carrasca. Ernesto ouve passos no corredor. A porta do seu quarto abre-se lentamente, com um rangido que lhe gelam o sangue. A avó entra. Leva o avental limpo, como todos os dias. Mas hoje, no seu olhar, há uma nova dureza. Hoje é um dia importante, meu filho, diz ela, suavemente. Ernesto treme. O que vai acontecer, avó? A avó não responde. Apenas acaricia-lhe o cabelo. Uma carícia que não consola, que não encanta, que sufoca. Vem para a sala. Ernesto levanta-se da cama, com as pernas fracas. O pulso bate-lhe nas têmporas.
A respiração escapa-lhe entrecortada. Cada passo em direção à sala é um passo em direção ao desconhecido, em direção a uma fronteira que não deveria existir. A sala está quase escura, as cortinas fechadas, as paredes suadas, o cheiro a fechado, a tempo parado, a segredos enterrados. No centro, uma cadeira, feita de madeira velha. Nela, Lucia espera. Ela morde o lábio, mas não chora. Não protesta. O seu olhar brilha, mas de dor. Sente-se, diz a avó, apontando para a cadeira. Ernesto hesita. Mas a avó insiste. A sua voz, suave e firme, não dá margem a desobediências. Ernesto senta-se. O frio da madeira penetra nas suas costas. O medo paralisa o seu corpo. A avó ajoelha-se à sua frente. As suas palavras são sutis, como gotas de veneno numa ferida aberta. Hoje vais unir-te à verdadeira família, meu filho. Hoje vais aprender o que é o amor de sangue. Hoje vais tornar-te homem. Ernesto não compreende, mas sabe que não pode fugir. Lucia aproxima-se. As suas mãos tremem. A sua respiração está agitada. A avó tira a roupa de Ernesto, devagar, com delicadeza, como quem descasca uma fruta. Ernesto tenta cobrir-se, mas a avó tira-lhe as mãos. Não te envergonhes. Todos passamos por isto. É natural. É a nossa tradição. A voz da avó é hipnótica. Um mantra que adormece a vontade, que lava o cérebro. Ernesto sente-se nu, mas não apenas das roupas. Sente-se nu de dignidade, de fé, de esperança. Lucia aproxima-se. Os seus dedos frios tocam a pele de Ernesto. Ele chora, em silêncio. Não grita, não protesta, apenas chora. As lágrimas caem sobre os joelhos, ardem como lava. A avó observa, da porta. O seu olhar é de aprovação, de orgulho, de poder. Lucia faz o que lhe ensinaram, o que fizeram com ela, o que lhe prometeram que um dia o seu próprio filho faria. A dor é aguda. O corpo de Ernesto fica tenso. O gemido que sai da sua boca é abafado, animal. Lucia também chora, mas não para, porque naquela casa a obediência é lei, e a lei é a avó. Quando termina, Lucia abraça Ernesto. Seca as suas lágrimas. Sussurra palavras vazias, gastas, nas quais ninguém acredita. Já passou. Já és um de nós. A família ama-te. A avó entra, coloca a mão no ombro de Ernesto. És um homem, meu filho. És do meu sangue, meu orgulho, minha continuidade. Ernesto não responde. Não consegue. Está destroçado, vazio. A sua mente é uma tempestade. As suas memórias, facas, o corpo, uma ferida aberta. O silêncio da sala é um peso sobre o peito. As paredes pairam sobre ele. O ar cheira a suor, a vergonha, a medo. A avó veste-lhe a camisa de dormir limpa. Ajuda-o a levantar-se. Leva-o para a cama. Dorme, meu filho. Amanhã tudo estará normal. Prometo. Ernesto fica sozinho, na escuridão, com o coração partido. Os lençóis queimam-lhe a pele. Não consegue respirar. Não consegue pensar. Não consegue sentir. Só consegue chorar. Mas as lágrimas já não ardem. São frias, são amargas, são a morte em vida. No dia seguinte, Ernesto não desce para tomar o pequeno almoço. A avó visita-o no quarto. Traz-lhe leite quente e pão. Eu amo-te, meu menino. Tu fazes-me feliz. Tu dás-me vida. Ernesto olha para o pão. Não consegue comer. A avó senta-se ao seu lado. Acaricia-lhe a cabeça. Está a doer? Ernesto acena com a cabeça, sem olhar para ela. A dor passa. O amor, nunca. Isto é só entre nós. É o nosso segredo. O nosso tesouro. A nossa salvação. Ernesto respira fundo. O pão fica preso na garganta. O sabor é de cinza. A avó sorri e vai-se embora.
Ernesto fica sozinho. A casa continua em silêncio. O mundo continua igual, mas ele nunca mais será o mesmo. Nunca será criança, nunca será livre, nunca mais será inocente. Ele cruzou uma linha e não pode voltar atrás. Ele renasceu na dor, na vergonha, no silêncio, e o silêncio é lei. Naquela tarde, Ernesto tenta esquecer, tenta dormir, tenta morrer. Mas a vida continua, a rotina impõe-se. Carlos olha para ele do corredor. Os olhos do seu irmão são espelhos de dor partilhada. Mas eles não falam, não se aproximam, não se consolam. Porque naquela casa a dor é individual, o silêncio eterno, a solidão absoluta. A alma de Ernesto ficou presa numa jaula de carne e osso, e não há como escapar. Semanas depois, a avó reúne a família novamente. Desta vez, ela traz pão com canela. Ela comemora o sucesso de Ernesto. Ela comemora em silêncio, com olhares cúmplices, com sorrisos tímidos. Ernesto come por obrigação. O pão é doce, mas para ele é veneno. A avó olha para os seus filhos, para os seus netos, um por um. Todos acenam com a cabeça. Todos ficam em silêncio. Todos entendem. Esta é a sua vida. Este é o seu legado. Esta é a sua prisão. E todos a aceitam. Porque o medo é mais forte. Porque a esperança já morreu. Porque a porta está fechada. E a chave guardada. A noite cai. A casa mergulha nas sombras. Ernesto olha para o céu pela janela. Há estrelas. Mas para ele já não há sonhos. Só há pesadelos. Só silêncio. Só medo. E a avó sempre vigiando da porta. Sempre sorrindo. Sempre vencendo. O professor de Ernesto nota a mudança. Ele mal fala. Já não olha nos olhos. As suas notas baixam. Os seus desenhos tornam-se sombrios, cheios de sombras. O professor, preocupado, chama-o no recreio. Pergunta-lhe se algo se passa em casa. Ernesto olha para o chão. Nega. Não consegue falar. Não pode trair a família. O professor insiste. Se precisares de ajuda, diz-me. Ernesto continua calado. Mas uma lágrima escorre. Cai no chão empoeirado do pátio. O professor vê a lágrima. Sente o medo, a dor, o silêncio. Mas não pode fazer mais nada. Não tem provas. Não tem testemunhas. Não pode chamar a polícia só por causa de uma lágrima. Seca a testa. Respira fundo. Volta para a aula, Ernesto. Se mudar de ideia, avise-me. Ernesto volta para a sala de aula. O professor fica sozinho, com as mãos a tremer. Ele sabe o que vai acontecer. Ou talvez já saiba o que não vai acontecer. Mas o sistema não se move. Não age. Não salva. O formulário nunca é preenchido. O caso nunca é aberto. A luz da esperança nunca se acende. Só há silêncio, o medo e uma porta fechada. Alguns meses depois, Ernesto começa a fazer xixi na cama. Acorda com os lençóis frios, a pele úmida, o coração partido. A avó olha para ele com reprovação. Não lhe dá um abraço. Não lhe pergunta como está. Apenas limpa a cama e lava-o, friamente. Não és criança, Ernesto. Haja como um homem. Não me envergonhe diante da família. Ernesto chora em silêncio. Sente-se sujo. Sente-se culpado. Sente-se destruído. Mas não consegue dizer isso. Não consegue escapar. Não consegue salvar-se. O silêncio é mais forte. A família ainda mais forte. A avó mais forte do que tudo. O pai de um colega de turma nota algo estranho. O menino conta-lhe, timidamente, que Ernesto chora facilmente, que nunca ri, que tem marcas na pele. O pai, preocupado, fala com a professora. A professora, por sua vez, fala com o diretor. O diretor, um homem cansado, de fato amarrotado e olhar cansado, liga para a avó. Marca uma reunião no escritório. O escritório é pequeno, iluminado por uma luz fria e fluorescente.
O papel de parede está sujo e gasto. O diretor cruza os braços. A avó entra sorrindo, com a cabeça erguida. Bom dia, senhor diretor. O diretor não retribui o sorriso. Senhora, notamos mudanças no comportamento do Ernesto. Está a acontecer alguma coisa em casa? A avó nega, sem hesitar. Ernesto é uma criança sensível. A minha família o ama muito. Talvez a escola o esteja a afetar. O diretor olha fixamente para a avó. Não vê culpa, não vê nervosismo, não vê medo. Vê apenas uma senhora idosa, educada, elegante, séria. Acha que ele é o perseguidor, que ele é o acusador injusto. O diretor baixa o olhar. Precisamos garantir que Ernesto esteja bem. Podemos falar com ele? A avó acena com a cabeça. Claro, diretor. Mas meu neto é tão sensível. Não quero que ele fique perturbado. O diretor não insiste. Ele se retira. A porta se abre. Ernesto entra cabisbaixo com um caderno na mão. Ele está pálido, tremendo. O diretor pergunta se ele está bem. Se alguém o magoa em casa, se precisa de ajuda. Ernesto fica em silêncio. Acena com a cabeça. Não consegue falar. Não pode trair. O diretor olha para a avó. A avó sorri, tranquila. O diretor sabe que perdeu, que não tem provas, que o silêncio venceu. Podem ir, diz derrotado. Ernesto e a avó saem do gabinete. O silêncio acompanha os seus passos. O horror continua vivo. O sistema continua adormecido. E o coração de Ernesto continua partido. Noutra noite, Ernesto foge da cama. Não consegue respirar. Não consegue pensar. Não consegue viver. Esconde-se na casa de banho. Chora, em silêncio, com a boca tapada. O silêncio é seu cúmplice e seu torturador. A porta do banheiro se abre. Entra o seu irmão mais velho, Carlos. Ele vê-o no chão, a chorar. Ernesto espera compaixão. Espera ajuda. Espera justiça. Carlos olha para ele, frio. Diz-lhe, em voz baixa: não chores. Se chorares, a avó vai bater-te. Aguenta, irmão. Todos passamos por isso. Depois vais te acostumar. Carlos fecha a porta. Ernesto fica sozinho, com a verdade mais cruel. A família não o salvará. A família é a sua prisão, a sua dor, o seu destino. E o sistema, lá fora, não ouve, não age, não salva. Porque o sistema não é um herói. O sistema é uma porta fechada, um processo, uma assinatura, um arquivo, um morto-vivo. Um dia, Ernesto tenta contar tudo à nova professora. Escreve uma carta. Breve. Tremida. Coloca-a no caderno. Mas ao sair de casa, a avó detém-no. Procura-o. Interroga-o. Obriga-o a mostrar o caderno. Encontra a carta. Lê-a. Não grita. Não chora. Não fica furiosa. Apenas destrói a carta, lentamente, pedaço por pedaço. A vossa família ama-vos, meus filhos. Não haverá mais cartas. Não haverá mais tentativas. Tu és meu. Meu sangue. Minha propriedade. Minha eternidade. Ernesto chora, sem consolo, sabendo que o mundo lá fora está perdido, sabendo que a professora o esquecerá. Sabendo que o silêncio continuará a reinar. A escola organiza uma consulta médica. O médico, um homem jovem, cansado, com um estetoscópio no pescoço, examina Ernesto. Ele vê as marcas na pele. Nota os olhos encovados, o tremor nas mãos. Pergunta se alguém o magoa. Ernesto nega. Não consegue falar. Não pode trair. O médico olha para a professora. A professora indica com o olhar que há algo estranho. Mas o médico não insiste. Apenas escreve no seu bloco de notas um rabisco incompreensível. Pode ir, diz ele, cansado, resignado, derrotado. Ernesto volta para a sala de aula. Ele sabe o que vai acontecer.
Ou melhor dizendo, sabe o que não vai acontecer. Após a visita, a professora corre para o escritório municipal. A sua voz treme quando fala com a assistente social. Ela conta tudo: os medos, as suspeitas, as marcas. A assistente social, uma mulher de rosto amável, mas cansado, ouve, toma notas. Obrigada pela sua preocupação, senhorita. Vamos deixar que o profissional de plantão analise o caso. A assistente social pede um formulário 2B, conforme indicado no protocolo. Preenche-o. Arquiva-o. Esquece-o. Já está em processo, senhorita. A professora espera, ansiosa. Nunca chega resposta. Nunca chega ajuda. Nunca chega justiça. O sistema funciona, mas não salva, não protege, não cura. O sistema apenas classifica, arquiva, esquece. E a porta permanece fechada. O horror intacto. A família continua os seus dias em silêncio. As refeições, as tarefas, as orações, as rotinas, as máscaras, o medo. Mas o silêncio tem fissuras. Às vezes, um grito involuntário, uma lágrima inesperada, um olhar fugaz, cheio de dor. Isso nunca é dito, mas todos sabem. Todos veem, todos calam. A irmã mais nova de Ernesto, Mariana, faz 11 anos. Não é uma festa. Não há presentes. Não há risos. É uma manhã como qualquer outra. Mas a tensão no ar é palpável. Mariana olha para Ernesto, implorando com o olhar. Mas Ernesto baixa a cabeça. Ele não pode salvá-la. Ele não pode ajudá-la. Ele nem mesmo pode dizer a ela o que vai acontecer. Porque as palavras são perigosas. Porque o silêncio é lei. Porque a família é uma prisão. E a prisão é eterna. A cerimônia é assim, quase idêntica. A mesma sala. O mesmo cheiro a medo. A mesma mesa redonda. A avó, sentada, observando. Mariana, com os olhos arregalados, a pele fria, o coração vermelho. Obediente. Quebrada. Aceita. A família passa, um por um, pela porta. Ninguém olha. Ninguém chora. Ninguém protesta. Todos sabem o que está de acontecer. Todos já passaram por isso. Todos ficam em silêncio. O momento é lento, silencioso. Cruel. Mariana não grita. Mas o seu corpo treme. As suas unhas cravam-se na palma da mão. A cama range. A avó sorri, satisfeita. O mundo continua a girar. O silêncio continua a reinar. E a porta continua fechada. Depois, Mariana passa dias trancada no quarto. Não come. Não fala. Chora, em silêncio, até adormecer. A avó entra, leva-lhe comida, fala-lhe suavemente. E estás bem, filha. A dor passa. A família ama-te. Nunca te abandonaremos. Mariana não responde. Apenas olha para a parede. Olha para as rachaduras, as manchas, o passado, o futuro. Ele sabe que a vida não será diferente. Ele sabe que o silêncio não será quebrado. Ele sabe que a família é o seu destino. E o destino é cruel. Ernesto tenta falar com ela, uma noite. Entra no quarto dela, devagar, com o pulso acelerado. A avó dorme. A casa, em silêncio. Ernesto pega-lhe na mão. Diz-lhe, em voz baixa: desculpa, não consegui ajudar-te. Mariana olha para ele com os olhos encharcados. Dói? Dói sempre. Por que é que ninguém nos salva? Ernesto não sabe o que responder. A resposta é o silêncio. É a casa. É a família. É a avó. É o mundo. Mariana fecha os olhos. Chora, suavemente, sufocada. Ernesto seca as suas lágrimas, mas sabe que não pode consolá-la, porque o consolo é mentira, porque a esperança não existe, porque a porta continua fechada. A vida na casa continua. Outra irmãzinha, Letícia, faz 11 anos. Outro sobrinho, Miguel, faz 11 anos. Outro primo, outro nome, outra vítima.
O ciclo se repete. A dor se multiplica. O silêncio se aprofunda. A casa transforma-se numa fábrica de segredos, uma máquina de dor, uma prisão sem grades. E a avó, a sua diretora, a sua carcereira, a sua deusa. Um dia, um tio de Ernesto, Manuel, tenta rebelar-se. É o mais novo dos filhos da avó. Tem 25 anos, está cansado, está destroçado, está farto. Num domingo, durante o almoço, discute com a avó. Isto não está bem. Isto é mau. Isto está a destruir-nos. A avó olha para ele, fria. Os seus olhos são duas facas. Tu és meu filho. Tu és meu sangue. Não ouses questionar-me. Manuel insiste. A sua voz treme. As suas mãos também. Não quero que aconteça o mesmo aos meus filhos. Isto tem de parar. A avó levanta-se da mesa. A sua voz, suave e mortal. Se não gostas, vai-te embora. Mas não voltes. A família é tudo. Fora daqui não és nada. Manuel hesita. Olha para os seus irmãos. Olha para os seus sobrinhos. Olha para a porta. Mas ninguém o apoia. Ninguém fala. Ninguém se levanta. O medo é mais forte. O silêncio ainda mais forte. Manuel vai-se embora. Fecha a porta atrás de si com um estrondo. A família continua a comer. A avó sorri. O ciclo continua. A dor também. Manuel tenta denunciar. Vai à polícia. O agente, um homem de bigode, pele curtida, olhos cansados, ouve. Toma notas. Faz perguntas. Mas não há provas. Não há testemunhas. Não há marcas visíveis. Apenas palavras. Palavras contra uma idosa respeitada. Palavras contra uma família unida. Palavras contra o silêncio. O agente balança a cabeça. Não podemos fazer nada, senhor. Sem provas, não há caso. Volte se tiver mais informações. Manuel sai da delegacia, frustrado, abatido, sozinho. O sistema não o salva. O sistema não o ouve. O sistema não protege. O sistema apenas classifica, arquiva, esquece. Manuel caminha pela rua, debaixo da chuva, sem destino. Sabe que a porta da casa nunca mais se abrirá para ele. Sabe que a família o expulsou. Sabe que a dor o acompanhará para sempre. Mas também sabe que, pelo menos, tentou quebrar o silêncio. Embora o silêncio, naquela noite, continue intacto. Em casa, a avó reúne a família. Explica com voz serena que Manuel se foi, que traiu a família, que perdeu o seu sangue, que já não é um deles. Todos concordam. Todos se calam. Todos aprendem a lição. Lealdade ou expulsão. Silêncio ou solidão. Família ou nada. A avó sorri, satisfeita. Ela venceu novamente. O ciclo continua. A dor também. E a porta, fechada. Ernesto cresce. Já não é uma criança. Já não é uma vítima. É um sobrevivente. Uma testemunha muda. Um cúmplice involuntário. Às vezes, à noite, sonha em fugir, em correr, em gritar, em quebrar o silêncio. Mas ao acordar, a casa continua igual. As paredes, iguais. A avó, igual. O medo, igual. Ernesto pergunta-se se algum dia poderá ser livre. Se algum dia poderá viver sem medo. Se algum dia poderá amar sem dor. Mas não encontra respostas. Só encontra silêncio. E o silêncio é lei. Um dia, Letícia, a irmã mais nova, tenta falar com uma vizinha. Conta-lhe, entre lágrimas, o que se passa em casa. A vizinha ouve-a, horrorizada. Promete ajudá-la. Promete salvá-la. No dia seguinte chega a assistente social. É uma mulher jovem, de cabelo curto, olhar firme. Fala com a avó. A avó recebe-a, simpática, serena. Mostra-lhe a casa limpa. As crianças caladas. A família unida. A assistente social olha para Letícia. Pergunta se ela precisa de alguma coisa. Letícia fica em silêncio. Nega com a cabeça. Não consegue falar. Não pode trair.
A assistente social insiste. Pede para falar a sós com Letícia. A avó aceita, sorrindo. No quarto, Letícia chora. Mas não fala. Não consegue. O medo é mais forte. A assistente social escreve no seu caderno. Toma notas. Promete voltar. Mas nunca volta. O caso é arquivado. O silêncio vence. A porta continua fechada. E Letícia, mais uma noite, chora na sua cama, destroçada, sozinha, perdida. A casa envelhece. As paredes racham. O telhado goteja quando chove. A avó também envelhece. O seu cabelo mais branco, as suas mãos mais trêmulas. Mas o seu olhar igualmente frio, igualmente poderoso, igualmente mortal. Continua vigiando, continua governando, continua vencendo. A família continua unida. Pelo medo, pelo costume, pelo silêncio. E o ciclo eterno. Ernesto olha pela janela. Vê a cidade, vê a vida. Vê a liberdade. Mas não pode tocá-la, não pode alcançá-la, não pode vivê-la. Ele sabe que o mundo lá fora existe, mas é distante, inalcançável, proibido. Ernesto respira fundo. Sente o frio na pele, o medo nas veias, o silêncio na alma. Ele sabe que talvez, algum dia, alguém quebrará o silêncio. Que alguém abrirá a porta. Que alguém o salvará. Mas esse dia não é hoje. Hoje só há silêncio. Só há dor. Só há família. E a avó, vigiando. Sempre vigiando. Para entender por que a avó é assim, é preciso voltar à menina que ela foi. Ela não se chamava avó naquela época. Chamava-se Irene. Ou melhor dizendo, a filha do velho Barreira. Não tinha sobrenome próprio. Não tinha voz. Não tinha futuro. Irene nasceu em um rancho empoeirado, longe da cidade, onde o sobrenome era destino e o sangue era lei. A sua mãe morreu ao dar à luz. Não por doença, não por acidente. Por um golpe do velho Barreira, o seu pai, bêbado e violento. Irene cresceu sozinha, entre animais e terra seca. Ninguém a abraçou. Ninguém a consolou. Ninguém lhe ensinou a sorrir. Ela só aprendeu a calar-se, a sobreviver, a obedecer, a temer. O velho Barreira era o seu Deus, o seu carrasco, a sua única família. Quando a batia, dizia com hálito a álcool: sem família não és nada. Sem sangue és lixo. Obedece, filha. Irene obedecia. Chorava em silêncio. Escondia-se no estábulo, entre o cheiro a excrementos e palha molhada. Respirava fundo. Aguardava a tempestade. Aprendeu que o amor dói, que o sangue une, que o silêncio salva, mas também que, no fundo, a família é a única coisa que resta. Sem família, não há ninguém. Sem laços de sangue, não há vida. Sem silêncio, não há paz. Aos 12 anos, Irene foi enviada para a cidade. Para trabalhar, para servir. Para lavar, limpar, cozinhar. Para pessoas estranhas. Para rostos estranhos. Para mãos alheias. Na cidade, Irene viu o mundo exterior. Viu a riqueza. Viu a pobreza. Viu a crueldade. Viu a indiferença. Viu que, sem família, ninguém te protege. Ninguém te salva. Ninguém te ama. Na casa onde trabalhava, o dono da casa tocou-lhe uma noite. Irene gritou. Ninguém veio. Ninguém a ajudou. No dia seguinte, a senhora da casa acusou-a de provocação. Bateu-lhe. Expulsou-a. Irene voltou para o rancho, destroçada, suja, envergonhada. O velho Barreira recebeu-a com uma surra. Tu mereces, disse ele, por te desviares do caminho. Por manchar o sangue. Irene compreendeu então que o mundo lá fora é perigoso, que a família, embora doa, é um refúgio, que o sangue, embora amarre, salva, que o silêncio, embora mate, protege. Ela decidiu nunca mais sair, nunca mais falar, nunca mais confiar, apenas na família, apenas no sangue, apenas no silêncio.
Os anos passaram. O velho Barreira morreu de cirrose. E Irene casou-se com um primo distante, por costume, por medo, por necessidade. Não houve amor. Não houve beijos. Não houve promessas. Apenas obediência. Apenas rotina. Apenas silêncio. Teve filhos. Muitos filhos. Criou-os como a tinham criado, com medo, com obediência, com silêncio. Ensinou-lhes que a família é tudo, que o sangue é lei, que o mundo exterior é perigoso, que a dor faz parte do amor, que o silêncio salva. O seu marido morreu jovem, de um ataque cardíaco, de tristeza, de silêncio. Irene tornou-se a chefe da casa, a guardiã, a sacerdotisa, a avó. Ela assumiu o comando, estabeleceu as regras, fixou os limites. Decidiu que, na sua família, ninguém se misturaria com estranhos, ninguém mancharia o sangue, ninguém quebraria o silêncio, e se alguém tentasse, pagaria o preço. A expulsão, a solidão, o nada. Porque a família é eterna, porque o sangue é sagrado, porque o silêncio é lei. Os seus filhos cresceram, casaram-se entre si, por medo, por costume, por obediência. Tiveram filhos, os netos de Irene, todos iguais, todos obedientes, todos calados. A avó olhava para eles, satisfeita, via a sua obra, via o seu legado, via o seu triunfo. O mundo exterior mudava. Chegavam carros, chegava a televisão, chegava a escola. Mas em casa, o tempo parou. As regras continuavam as mesmas. O medo, o mesmo. O silêncio, o mesmo. A avó continuava a vigiar, continuava a governar, continuava a ganhar. Um dia, Irene sonhou com a sua mãe. Sonhou que ela a abraçava, que lhe dizia que a amava, que lhe pedia perdão, que lhe implorava para quebrar o ciclo. Irene acordou assustada, com o coração acelerado, com a pele fria, com as lágrimas secas. Olhou à sua volta. Viu a casa, viu a sua família, viu o silêncio. E decidiu continuar na mesma. Porque o amor dói, porque o sangue une, porque o silêncio salva, porque a família é tudo, e sem família não se é nada. A década passa, a casa envelhece, as paredes descascam, o quintal fica cheio de mato. A avó tem o cabelo mais branco, as costas mais curvadas, as mãos mais ossudas. Mas o seu olhar, não. O seu olhar continua o mesmo. Frio, clara, poderoso. Os netos já não são crianças. São adolescentes, jovens, adultos. Alguns casam-se, com primos, com vizinhos, com quem a avó mandar. Por costume, por medo, por silêncio. A família cresce. Multiplica-se. Reproduz-se. Como células, como vírus, como uma condenação. Na cozinha, a avó acompanha o noticiário. Vê as guerras, a política, a tecnologia. O mundo a mudar. Mas para ela, o mundo continua igual. Perigoso, estranho, hostil. O seu mundo é a casa. A sua família é o seu exército. O seu sangue é a sua religião. Não precisa de mais nada. Não quer mais nada. Não aguenta mais nada. Carlos, o neto mais velho, já tem filhos. Cria-os tal como o criaram a ele. Com medo, com obediência, com silêncio. Ele ensina-lhes que a família é tudo, que o sangue é lei, que o mundo lá fora é veneno. Os seus filhos crescem, aprendem a calar-se, aprendem a mentir. Aprendem a sobreviver. O ciclo repete-se. A história também. A dor também. O silêncio também. Um dia, um furacão atinge a aldeia. A chuva cai torrencialmente. O vento parte janelas. O telhado da casa goteja. A família refugia-se na sala. A avó reza. As crianças choram em silêncio. O medo é palpável. Mas não é o mesmo medo. Não é o medo do silêncio. É o medo do desconhecido, do imprevisível, do estranho. A avó olha para a tempestade e sorri. Ela sabe que, depois da tempestade, a casa continuará de pé.
A família também. O silêncio também. Isso é tudo o que importa. No dia seguinte, a vila está destruída. Casas caídas, ruas inundadas, pessoas a chorar. Mas a casa da avó continua de pé. As paredes rachadas, o telhado partido. Mas a família intacta. A avó reúne todos, dá ordens, distribui tarefas. Ninguém protesta, ninguém duvida. Todos obedecem. A família é um exército. A avó, a sua general. O silêncio, a sua bandeira. Passado o furacão, chega a ajuda. Voluntários, médicos, jornalistas. A casa da avó recebe comida, roupas, cobertores. A avó recebe tudo com um sorriso. Agradece. É gentil, é educada, mas não deixa ninguém entrar. Não deixa que falem com as crianças, não deixa que façam perguntas. A porta continua fechada. O silêncio também. A família também. Os voluntários vão embora. Os médicos também. Os jornalistas também. A cidade é reconstruída. A vida continua. Mas na casa da avó, o tempo parou novamente. As regras continuam as mesmas. O medo, o mesmo. O silêncio, o mesmo. A avó continua vigiando, continua governando, continua vencendo. Os anos passam. A tecnologia chega à aldeia. Os celulares, a internet, as redes sociais. A avó os proíbe. Diz que são perigosos. Que corrompem. Que separam. A família obedece. As crianças olham para os celulares dos colegas com inveja. Mas não protestam, não pedem, não roubam. Eles aprendem a viver sem. Aprendem a desejar em silêncio. Aprendem a mentir melhor. Um dia, o filho mais novo de Carlos, David, leva um telemóvel escondido para casa. Ele conseguiu-o na escola. Ele usa-o no banheiro, às escondidas. Ele vê fotos, ele vê vídeos, ele vê o mundo. Pela primeira vez, ele vê que existe outra vida, outra realidade, outra possibilidade. David sonha em fugir, em correr, em gritar, em viver. Mas uma noite, a avó descobre. Ela não grita, não chora, não fica furiosa. Apenas tira-lhe o telemóvel. Parte-o na frente dele. Diz-lhe suavemente: isto não é para ti. O mundo lá fora não é para ti. Tu és da família. Tu és do meu sangue. Tu és meu. David chora, em silêncio. Ela sabe que o sonho morreu. Ela sabe que a porta continua fechada. Ela sabe que o silêncio é lei. Os anos passam. A avó adoece. Ela tem febre. Tosse, doutor. A família cuida dela. Dá-lhe remédios. Reza por ela. A avó não vai ao médico. Ela não confia nos de fora. Ela não quer ajuda. Prefere morrer em casa, entre os seus, em silêncio. A família espera, reza, chora em silêncio. Mas a avó não morre. Recupera-se, volta a governar, volta a vigiar, volta a ganhar. O povo celebra festas, bailes, concertos. A família não vai, não participa, não celebra. Prefere ficar em casa, em silêncio, em segurança, na prisão. As crianças olham pela janela, veem as luzes, ouvem a música, sentem a vida, mas não podem tocá-la, não podem vivê-la, não podem fazer parte dela. A avó vigia-os, controla-os, submete-os. O silêncio é lei. A família, prisão. O sangue, condenação. Um dia, uma nova professora chega à aldeia. É jovem, entusiasta, idealista. Quer mudar o mundo. Quer salvar as crianças. Vê David na aula. Nota a sua tristeza, o seu silêncio, a sua dor. Fala com ele. Oferece-lhe ajuda. Dá-lhe um número, uma possibilidade. David guarda o número. Não o usa. Não pode. Mas a semente está plantada. A esperança também. O medo também. A professora insiste. Fala com o diretor, com a assistente social, com a polícia. Ninguém pode fazer nada. Não há provas, não há testemunhas, não há denúncia. O sistema não salva. O sistema não protege. O sistema não cura.
O sistema apenas classifica, arquiva, esquece. A porta continua fechada. O silêncio também. A família também. A avó também. O tempo passa. A avó envelhece mais. Os netos crescem. Os bisnetos nascem. O ciclo se repete. A dor também. O silêncio também. A casa também. E o mundo lá fora continua girando. Sem versão. Sem saber. Sem perguntar. Porque às vezes, o mal não é um monstro. Não é um estranho. Não é um forasteiro. Às vezes, o mal é uma avó, uma família, uma casa e o silêncio, seu cúmplice. Uma tarde de outubro está mais quente do que o normal. O ar na casa está pesado, carregado de poeira e segredos. Letícia, já adolescente, olha pela janela. Ela vê as crianças da aldeia a jogar futebol. Elas riem, elas gritam, elas vivem. Ela respira fundo. Ela sente o impulso de sair, de correr, de fazer parte. Mas o medo paralisa-a. O silêncio sufoca-a. A avó vigia-a da porta, com olhos de falcão. Letícia baixa o olhar, volta para o quarto. Senta-se na cama. As mãos tremem. O coração bate forte. Não é justo. Ela não aguenta mais. Mas também não pode fazer menos. O silêncio é lei. Naquela noite, Letícia escreve uma carta. Curta, tremida. Diz que precisa de ajuda, que algo de errado está a acontecer em sua casa, que ela não aguenta mais. Não assina, não coloca endereço, apenas dobra e esconde debaixo do colchão. No dia seguinte leva-a para a escola. Quer dá-la à professora, mas a avó acompanha-a até a porta. Olha para ela. Sorri. Letícia não consegue. Não se atreve. A carta fica na sua mochila. Apodrece. É esquecida. O silêncio vence. Um mês depois, David, o filho mais novo de Carlos, atreve-se a falar. Na escola, conta a um colega o que se passa em casa. O colega conta à mãe. A mãe liga para essa assistente social. A assistente social visita a casa. A avó recebe-a, simpática, serena. Mostra-lhe a casa limpa, as crianças caladas, a família unida. A assistente social fala com David. Pergunta se ele precisa de alguma coisa. David fica calado. Nega. Não consegue. O medo é mais forte. A assistente social olha para a avó. A avó sorri. A assistente social vai-se embora. O caso é arquivado. A porta continua fechada. O silêncio também. Uma semana depois, a avó reúne a família. Não grita, não chora, não fica furiosa. Apenas fala, suave, clara, mortal. Ninguém fala com estranhos. Ninguém conta segredos. Ninguém mancha o sangue. Todos concordam. Todos ficam em silêncio. Todos obedecem. David chora em silêncio naquela noite. Ele sabe que falhou. Ele sabe que não haverá salvação. Ele sabe que o silêncio é lei. Um dia, a avó fica realmente doente. Tem febre alta, tosse seca, dor no peito. A família cuida dela. Dão-lhe remédios caseiros. Rezam por ela. A avó não quer ir ao médico. Não confia em pessoas de fora. Prefere morrer em casa, entre os seus, em silêncio. A família espera, reza, chora em silêncio. A avó piora. A respiração torna-se difícil. Os olhos ficam turvos. A pele fica amarelada. A casa cheira a doença, a medo, a morte. Pela primeira vez em anos, a dúvida, a tensão, a esperança. E se ela morrer? E se tudo acabar? E se o silêncio for quebrado? Carlos olha para os irmãos. Letícia olha para David. David olha para a porta. Ninguém fala. Ninguém se mexe. O medo é mais forte. O costume também. O silêncio também. A avó recupera. Lentamente. Dolorosamente. Mas recupera-se. Volta a governar. Volta a vigiar. Volta a ganhar. A família volta à normalidade. À obediência. Ao silêncio. A porta continua fechada. A esperança. Morta. Um ano depois,
uma nova vizinha chega à aldeia. É uma mulher jovem, da cidade, com ideias novas. Ela vê as crianças da casa, sempre caladas, sempre tristes. Tenta falar com eles. Oferece-lhes doces. Sorri para eles. As crianças não respondem. Não conseguem. O medo é mais forte. Mas a vizinha insiste. Um dia, deixa um bilhete na janela do David. Diz que pode ajudá-lo. Que pode salvá-lo. Que ele só tem de pedir. David guarda o bilhete. Não o usa, não consegue. Mas guarda-o. Como um tesouro. Como uma luz. Como uma possibilidade. Passado algum tempo, David tenta fugir. Uma noite, sai sorrateiramente pela janela. Corre pelo pátio. Salta a cerca. Corre pela rua. O coração explode-lhe no peito. O medo paralisa-o. Mas corre. Corre para a casa da vizinha. Bate a porta. A vizinha recebe-o, surpreendida. David chora. Treme. Não consegue falar, mas está lá. Quebrou o silêncio. Abriu a porta. Por um instante acredita que tudo pode mudar. A vizinha chama a polícia. A polícia chega. Fala com David. David conta, entre lágrimas, o que se passa em sua casa. A polícia vai à casa da avó. A avó recebe-os, séria, digna. Nega tudo. Diz que Davi é uma criança problemática. Que mente. Que a família o ama. Que não há provas. A polícia hesita. Revisa a casa. Não vê marcas. Não vê sinais. Não vê horror. Só vê uma casa velha. Uma família unida. Uma avó respeitável. Eles vão embora. Davi chora. Sabe que perdeu. Sabe que não haverá salvação. Sabe que o silêncio é lei. No dia seguinte, a avó reúne a família. Não grita. Não chora. Não se enfurece. Apenas fala, suave, clara, mortal. Ninguém sai. Ninguém fala. Ninguém mancha o sangue. Todos concordam. Todos calam-se. Todos obedecem. David é castigado. Encerrado. Vigia. A porta fecha-se com mais força. O silêncio também. Passados alguns dias, a vizinha liga para a assistente social. A assistente social fala com o diretor. O diretor fala com a polícia. Todos falam. Ninguém age. Não há provas. Não há testemunhas. Não há denúncia formal. O sistema não salva. O sistema não protege. O sistema não cura. O sistema apenas classifica. Arquiva. Esquece. A porta continua fechada. O silêncio também. A vida na casa continua. A família cresce. Os netos tornam-se pais. Os bisnetos nascem. O ciclo repete-se. A dor também. O silêncio também. A casa também. E o mundo lá fora continua a girar. Sem versão. Sem saber. Sem perguntar. Porque às vezes, o mal não é um monstro. Não é um estranho. Não é um forasteiro. Às vezes, o mal é uma avó. Uma família. Uma casa. E o silêncio, seu cúmplice. A avó envelhece mais. Os seus passos são lentos. A sua voz, fraca. Os seus olhos, menos frios. Mas o seu poder continua intacto. A casa continua em silêncio. A família, obediente. O medo, presente. Mas o tempo não perdoa. Nem mesmo a ela. Numa manhã de inverno, a avó não se levanta. Está na cama, imóvel, pálida, fria. A família rodeia-a. Ninguém chora. Ninguém grita. Ninguém fala. Apenas olham. Esperam. A morte chega em silêncio, como tudo naquela casa. A avó fecha os olhos pela última vez. O seu último suspiro é um alívio. Um fim. Um começo. A casa fica em choque. O silêncio é mais denso. A incerteza, maior. E agora? Quem manda? Quem governa? Quem vigia? A família olha-se. Não sabe o que fazer. Não tem líder. Não tem guia. Só tem medo. E costume. E silêncio. Os dias passam. A casa torna-se um caos silencioso. As regras relaxam. As portas abrem-se. As crianças saem para o pátio. Olham para o céu. Sentem o ar. Ouvem os pássaros. Pela primeira vez, o mundo parece próximo. Mas o medo não vai embora.
O costume também não. O silêncio, menos ainda. Carlos, o mais velho, tenta assumir o comando. Fala alto, dá ordens, mas ninguém o ouve. Ninguém lhe obedece. A família já não é um exército. É um grupo de estranhos, de sobreviventes, de vítimas. A casa enche-se de murmúrios, de perguntas, de dúvidas. O silêncio racha, a porta também. Um dia, Davi decide partir. Faz uma mochila, abre a porta, olha para trás. Ninguém o impede, ninguém o segue, ninguém chora por ele. Ele sai, caminha pela rua, respira o ar livre, sente o medo. Mas também a esperança. A vida, pela primeira vez, é sua. Ele não sabe o que vai acontecer, não sabe se a dor vai passar, não sabe se o mundo o aceitará. Mas hoje, pela primeira vez, ele tem uma oportunidade, uma luz, uma esperança. Isso, para David, é suficiente. Letícia fica. Ela não pode ir embora. Ela não sabe viver fora. O medo a paralisa. O costume também. Prefere o inferno conhecido. Prefere o silêncio. Prefere a casa. Embora a casa já não seja a mesma. Embora a família já não seja família. Embora a vida já não seja vida. Letícia olha pela janela. Vê David afastar-se. Chora, em silêncio. Sabe que ele é corajoso. Sabe que ela não é. Sabe que o silêncio para ela continuará a ser a lei. Os outros irmãos, os primos, os sobrinhos, cada um segue o seu caminho. Alguns vão-se embora. Alguns ficam. Alguns casam-se. Alguns perdem-se. A casa fica vazia. As paredes falam. As memórias também. A dor também. O silêncio finalmente é quebrado, mas a ferida continua aberta. A cicatriz, presente. A vida, difícil. Anos depois, David regressa à aldeia. É um adulto. Tem cicatrizes, tem memórias, tem medo, mas também tem vida. Visita a casa, está abandonada. As portas, abertas. As janelas, partidas. O silêncio, ausente. David entra. Respira o ar velho. Sente o passado, a dor, o medo, mas também a liberdade, a esperança, a vida. David fecha os olhos. Chora. Pela primeira vez, chora em voz alta. O grito quebra o silêncio. O silêncio, finalmente, vai-se embora. Na aldeia, as pessoas murmuram. Algumas lembram-se, algumas esquecem, algumas perguntam, algumas calam-se. A história da casa torna-se lenda, um aviso, um pesadelo, mas também esperança. Em prova de que o silêncio pode ser quebrado, de que a dor pode sarar, de que a vida, embora difícil, continua. David vai-se embora. Não olha para trás. Sabe que o passado o acompanhará sempre. Mas o futuro é seu. A porta finalmente está aberta. O silêncio quebrado. A vida, a espera. Eu sou Padre Del Valle. E isto é Realidade México. Se esta história te magoou, se te fez pensar, se te fez sentir, não vás embora. Fica. Inscreve-te, porque a realidade dói, mas também nos torna humanos. Lembra-nos que o mal nem sempre é um monstro. Às vezes, é uma avó. Às vezes, é uma família. Às vezes, é o silêncio. Vemo-nos na próxima Realidade México. Não perca a próxima história. Porque a realidade sempre dói, mas também nos salva.